Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Boa noite. Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém, Jesus. E agora nós temos um tempo a mais para poder cultuar, né? Junto com os irmãos. Eu poderia muito falar de várias coisas a respeito da minha vida, do meu testemunho de vida, só que eu acho que o ambiente aqui, pastor, está um ambiente de milagres. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu gostaria de Amém, que o Jesus. senhor tocar esse louvor novamente, pastor. Amém. Amém? Amém. Porque tudo está confirmando o que eu vou ministrar. Você vê como que o Espírito de Deus, ele é perfeito em alguém imperfeito como nós. Verdade, Jesus. Uma coisa referente ao meu testemunho que eu tenho para dizer para vocês, que se existe alguém que pecou, que peca, esse alguém sou eu. Mas se existe alguém maior que os meus pecados, esse alguém é Jesus. Amém. O sangue Glória a dele Deus. que me purifica e me Glória a justifica de Deus. todo pecado. Amém. Então, eu sou muito grato a Deus. Sou muito grato mesmo por saber que existe alguém que tem essa autoridade, esse poder Verdade, de me justificar. Glória a Existe Deus. alguém que há mais de 2000 anos atrás se doou por mim, me amou sem antes eu conhecê-lo e sem saber da história dele, ele já me via na sua grande presciência. E ele sabia de que depois de 2000 anos atrás nós estaríamos aqui, adorando um Deus verdadeiro, É verdade. um Deus eterno, um Deus que ama, independente do seu amor, independente da sua ação favorável à vida com Ele ou não, Ele amou todos. E todos aqueles que vêm a Cristo, todos aqueles que reconhecem Cristo como Filho verdadeiro de Deus e o aceita como único e suficiente Salvador, nós começamos pelo Espírito Santo a sentir esse amor dentro do nosso coração. Aleluia, Amém? Jesus. Então, Glória a Deus. não tenho o que falar de mim, eu quero falar de Jesus. Porque o ambiente que nós estamos nessa noite é um ambiente de glória, é um ambiente de milagres. Amém? Verdade. Se existe um momento específico para que haja milagre, para que haja respostas, existe esse momento. Você está no momento propício para ser curado. Eu creio. Você está no Eu momento creio. propício para receber respostas. Você está no momento propício para ser tocado e a sua vida nunca mais ser a mesma. Esse é o ambiente. Eu preciso estar numa igreja, eu preciso estar num templo para que Deus se manifeste. Não, você precisa estar num local onde pessoas com o coração verdadeiramente entregues a Cristo estão ali para unicamente adorá-lo. Não tem como o céu ficar fechado. Não tem como não vir respostas. Não tem como deixar de existir curas, milagres num lugar onde verdadeiramente a presença de Cristo está. E Ele está aqui por mim e por você. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Existem coisas que nós precisamos entregar nessa noite. Não à justiça, não aos homens, mas àquele que pode resolver todos os nossos problemas, a Cristo Jesus. Amém? Amém. Esse louvor diz: tudo entregarei. O que você pode entregar hoje para o Senhor? O salmista Davi, um dia orando, ele fez uma pergunta ao Senhor: o que eu daria ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? O que eu poderia fazer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim? E ele chegou a uma conclusão: Deus, eu não consigo te dar nada materialmente falando. O que eu posso te dar é o maior bem que eu tenho, meu coração. Eu vou dar o meu coração para o Senhor, aonde está as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu vou dar a minha vida por completo ao Senhor. É a única coisa que eu posso te dar. E ele chegou a essa conclusão. Hoje, o bem mais precioso que você pode dar ao Senhor é a sua adoração, o seu coração de verdade. Amém? Vamos adorar o Senhor mais uma vez, esse louvor? Amém? Jesus, vem
Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu São João, capítulo de número 6. Mais uma vez eu quero dizer que eu estou muito feliz, amém? Amém. De estar com vocês. Quero dizer que nós temos um trabalho recuperacional no Riacho Grande, amém? Amém. Estamos ali com muita dificuldade, muita luta, trabalhando com pessoas que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e que a maioria da sociedade não acredita mais, mas nós cremos no poder de Deus. Sim. Nós cremos que Jesus ele transforma. Porque Jesus tem me transformado todo dia. Glória a Deus. Jesus tem transformado a minha família todos os dias, então eu não tenho como deixar de crer nesse Deus que transforma, amém? Amém. Eu creio num Deus vivo, num Deus poderoso. Então, se você tem alguém que precisa de ajuda, precisa de um auxílio, pode nos procurar, amém? Nosso trabalho lá é 100% social. Nós não queremos cobrar nada de família alguma, nós queremos de verdade ajudar as pessoas a serem livres dessa maldição chamada droga. Amém? Quem achou o Evangelho de João, capítulo de número 6? Diga amém. Amém. Eu costumo falar para os meninos assim, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, preciso ler mais a Bíblia. Amém. Evangelho de João, de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 6, diz assim: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades, e uma enorme multidão o estava seguindo a todos os lugares onde ele ia, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos em volta dele. Estava próximo da comemoração anual da Páscoa. Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subiam o monte procurando por ele. Voltando-se para Filipe, perguntou: Filipe, onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Seria toda essa gente? Ele estava colocando Filipe à prova, porque já sabia o que ia fazer. Amém? Amém. Filipe respondeu: seria preciso uma fortuna, 200 denários. Não seria suficiente para que cada uma dessas pessoas recebesse um pedaço de pão. Então um outro discípulo, chamado André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isto para toda esta multidão? Jesus ordenou: diga para todo mundo assentar-se. E todos eles, só os homens, eram aproximadamente 5.000. Sentaram-se no gramado do monte. E assim Jesus tomou o pão, deu graças e os repartiu entre o povo. Depois disso fez o mesmo com os peixes. E todo mundo comeu, até ficar satisfeito. Versículo 12. Depois que todos comeram o suficiente, disse aos seus discípulos: agora ajuntem os pedaços que sobraram, para que não se perca nada. Então eles encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada. Quando o povo percebeu que grande milagre havia Jesus realizado, exclamou: não há dúvida, este é o profeta que esperávamos, que estávamos esperando. Amém? Amém. Pode se sentar, por favor. Eu gostaria que você repetisse comigo. Repetisse comigo. Tudo que é pequeno, Tudo que é pequeno em Deus Deus se tornará grande. se tornará grande. Amém? Amém. Já parou para pensar o que você declarou? Amém. Tudo que é pequeno em Deus se torna grande. Amém? Amém. Por que eu estou falando isso? Porque
se nós formos estudar aqui, analisar esse texto, essa passagem que acabamos de ler, nós vamos ver um cenário de milagres, amém? Nós vamos ver um ambiente propício a milagres. Um ambiente onde Jesus estava trabalhando para o reino de Deus, propagando a vontade absoluta do Pai em favor do seu povo. E Jesus estava em todos os momentos mostrando para o povo que nele tudo que era pequeno poderia se tornar grande. E o que essa frase tem a ver com esse texto? Tem tudo a ver, porque nós vemos aqui um cenário onde mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora crianças, fora mulheres, estavam acompanhando Cristo numa cruzada evangelística. Aquelas multidões, aquelas pessoas, elas estavam ali e elas viram diante dos seus olhos apenas 5 pães e 2 peixes. Coisa pequena aos nossos olhos. Coisa que aos nossos olhos humanos e naturais são impossíveis de acontecer. Alimentar mais de 5.000 pessoas. 5.000 homens, mulheres e crianças. Então, aquilo que era pequeno aos olhos daquele povo, daquela multidão, em Deus, se tornou grande coisa. E é uma coisa que nós precisamos começar a pensar e a meditar. Porque muitas vezes nós temos coisas, situações, circunstâncias que ao meu e aos seus olhos é impossível de acontecer. Não é verdade? São coisas que aos nossos olhos, não, eu não tenho capacidade de alcançar aquilo. Eu não tenho capacidade de chegar lá. Mas quando nós depositamos aquilo que é pequeno aos nossos olhos, aquilo que é tão impossível aos nossos olhos, diante daquele que tudo é possível, você pode ter certeza que algo pode acontecer de maneira extraordinária. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Se eu não crer nessa palavra, se eu não tomar posse do que ela fala, coisas extraordinárias jamais vão acontecer na minha vida. Não é verdade? É verdade. E nós precisamos entender que o que muda, o que direciona a vida do homem é a palavra. Essa palavra, quando nós pegamos ela no nosso espírito, ela tem o poder de virar uma chave dentro de nós e transformar nós e tudo aquilo que estiver em nossa volta. Amém. Eu me lembro que quando houve circunstâncias na minha vida que eu estava sem direção, perdido, frustrado, totalmente decepcionado com a minha própria vida, eu fiz uma oração e me alinhei com Deus. Tudo em minha volta começou novamente a ficar uma engrenagem. Tudo voltou ao normal. Por quê? Porque eu creio nessa palavra e ela tem o poder de transformar a nossa vida. Glória a Deus. Amém? Amém? Irmãos, todos nós queremos entrar num ambiente de milagres. Todos nós precisamos de milagres. Todos nós. Existem milagres no físico, milagres na justiça, que precisa, algo na justiça que precisa acontecer. Todos nós precisamos de alguma coisa que aos nossos olhos é impossível. Mas como nós podemos entrar no ambiente de milagres? Como nós conseguimos, como nós rompemos a incredulidade e começamos a andar de fé em fé, porque a Bíblia fala que o justo não vive por vista, e sim por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então como que eu posso entrar no ambiente de milagre? Como que eu consigo isso? E como que eu desfruto de uma vida sobrenatural em Deus? Eu vou te dar uma receita, que eu estou começando a colocar em prática na minha vida, e as coisas estão acontecendo, pastor. Primeira coisa, para que possamos entrar, tá? Essa aqui é só a introdução, amém? Primeira coisa que nós precisamos entender, para que possamos entrar num ambiente de milagre, é que Jesus, ele sabe o que está fazendo. Amém? Amém? A primeira coisa que nós precisamos entender, gravar na tábua do nosso coração, é que Jesus, ele sempre sabe o que está fazendo. Amém. Muitas vezes, nós pensamos que Jesus não sabe mais o que fazer com a situação, com o problema, com a nossa vida, e nós começamos a bater cabeça. Não é verdade? Desculpa eu falar aqui, mas essa é uma realidade. Nós vamos no profeta tal, e vai procurando profecia, profeta, e vai fazendo, vai batendo cabeça e nada acontece, porque a gente quer dar um jeitinho para Deus fazer as coisas. A gente começa a fazer as coisas para ajudar Jesus, para lá, Jesus, eu vou te dar uma força aqui, para ver se o Senhor consegue fazer isso por mim,
resolver esse meu problema. Mas Jesus não precisa de ajuda do homem. Ele sabe o que está fazendo. Ô louco, você tem prova disso? Eu tenho. Lê comigo aqui. Versículo de número 5 do capítulo 6. Você vai ver do que eu estou falando, que é uma realidade, é um fato na nossa vida. Capítulo de número 6, versículo 5. Jesus fala assim: Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subiam no monte procurando por ele. Voltando-se para Felipe, perguntou: Felipe, onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele estava colocando Felipe à prova, porque já sabia o que fazer. Aleluia! Primeira coisa que nós precisamos entender para que possamos desfrutar de uma vida de milagres e entrarmos nesse ambiente de glória e desfrutarmos dessas bênçãos é entender simples. Jesus sabia o que fazer. Você acha que Jesus não sabia? Por que Jesus fez essa pergunta para Felipe? Para mostrar para Felipe o quanto que ele estava ainda no ambiente natural. Sabe por quê? Filipe, se você ler o capítulo 5, os outros capítulos, você vê que os discípulos estavam participando de uma cruzada missionária de Jesus. Eles estavam desfrutando de um ambiente de milagre. Jesus, além de pregar as boas novas, Jesus estava curando, Jesus estava libertando pessoas, então eles já estavam no ambiente de milagre. Mas Filipe ainda estava no ambiente natural, porque ele não sabia o que fazer. Ele disse: Senhor, nem se tivesse 200 denários aqui, nós poderíamos alimentar essa grande multidão. Mas Jesus sabia o que fazer. Jesus sabia, Ele sabe em todo o tempo o que fazer com a nossa vida, em favor da nossa vida. Não adianta você andar para um lado, para o outro, ficar que nem barata tonta, se movimentando de uma proporção que não seja a direção de Deus, pensando que Ele não vai saber o que fazer com a tua vida. Ele sabe o que fazer. E no tempo certo, na hora certa, Ele vai fazer. Sabe o que eu entendo com isso? Quando Ele mostra aqui, o apóstolo João diz: porque Jesus sabia o que fazer. Eu entendo que Jesus está no controle. Aleluia. Jesus, Ele nunca perdeu o controle da nossa vida. Muitas vezes nós saímos da rota alternativa de Cristo, mas de uma certa forma Ele não perdeu o controle da nossa vida. Lá na frente, mesmo desobedientes, Ele nos alcança. E nos mostra e nos constrange o quanto nós estávamos errados. Foi assim com a minha vida. Eu não consegui chegar diante de Cristo e falar: Senhor, a culpa é tua. Eu cheguei: Jesus, a culpa é minha. Me perdoa, porque quem errou foi eu. Ele sabia o que fazer. E Ele sabe o que fazer com a tua vida. Amém? Ele está no controle. Às vezes nós pensamos que Jesus perdeu o controle, mas Ele nunca perdeu e nunca vai perder, porque Ele é soberano. Glória a Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em mim e em você, que somos a igreja lavada e remida pelo sangue dele naquela cruz. Amém? Amém. Glória a Deus. Queremos desfrutar do ambiente de milagres, de viver causas que aos nossos olhos são impossíveis, mas para isso precisamos entender como entrar nesse ambiente. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, que é muito profundo e muito rico, que Jesus, Ele, antes de nos levar para um ambiente de milagre, Ele nos ensina que a nossa vida precisa ser organizada. Amém? Amém. Jesus, Ele não vai te levar, não vai me levar, nós não vamos para um ambiente de milagre se a nossa vida não estiver alinhada com Ele, nós não estivermos organizados emocionalmente, psiquicamente e espiritualmente. Existe uma regra para entrarmos num ambiente de milagre. Ah, ter fé, eu vivo um milagre. Não é assim. Eu tenho fé, mas existem padrões para que esse milagre ele flua na nossa vida. Amém. E um segundo dos padrões é esse: Jesus, ele não vai trabalhar onde há bagunça, onde há desorganização. Jesus, ele vai agir com ordem e com decência, porque a obra de Deus ela é assim, ela é com ordem e com decência. É organizado, é alinhado, é as coisas corretamente no seu devido lugar para que a bênção flua na nossa vida. Quer ver? Vamos lá para o versículo 11.
Versículo 10, perdão. Olha o que Jesus fala para os apóstolos falarem para aquele povo. 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Versículo 10 diz assim: Jesus ordenou, ou seja, é uma ordem de Cristo isso. Não é qualquer palavrinha, não, é uma ordem, é Jesus que está ordenando. Digam para todo mundo assentar-se, e todos eles, e todos, não é alguns, só os homens eram aproximadamente 5.000, sentaram-se no gramado do monte. Amém? Amém. Olha que interessante. Antes do ambiente de glória e do ambiente de milagre, Jesus ele mostra para os discípulos e para aqueles que estavam ali que ele sabia o que estava fazendo. Segunda coisa, Jesus estava num ambiente onde a muvuca estava alvoroçada. Era 5.000 homens querendo chegar perto daquele que fazia milagre. Imagina a curiosidade da época. Não existia aquilo no meio do povo. Demônio sendo manifestado e expulso, paralítico levantando, cego enxergando, surdo ouvindo, mudo falando. Era uma novidade da época. Então imagina a multidão que Jesus arrastava para perto dele. Então você imagina o tumulto que estava das pessoas tentando chegar perto de Jesus. Aquelas crianças gritando, chorando, as mães com crianças enfermas querendo tocar em Jesus. Imagina o tumulto. Jesus pensou e olhou e falou: não tem como eu fazer milagre, não tem como essas pessoas entrarem no ambiente de milagre se elas não entenderem que elas precisam se organizar para que o milagre flua na vida delas. Vem aqui vocês 12. Fala para essa multidão se assentar, ficar organizado, tranquilo, calmar o coração, que tem milagre para todo mundo aqui. Mas fala para elas se acalmarem, se sentarem, descansarem. Fala para elas se aquietarem o coração. Amém. Salmista diz no Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. A aquietação é um processo para a organização para o milagre. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. A aquietação é um dos processos para a organização. Porque se eu não me aquieto, eu não me organizo, eu fico preocupado, agitado, me movendo para todos os lados e esqueço de entrar no ambiente de milagre. E esqueço de ver o impossível acontecendo. Então a segunda coisa que nós vemos de muito interessante e profundo e crescimento para a nossa vida é para que possamos viver um ambiente de milagre, precisamos nos organizar. Aleluia. Glória a Deus. Eu já falei para minha esposa: amor, preciso arrumar meu guarda-roupa. Urgente. Porque o guarda-roupa reflete a nossa vida. Amém? O guarda-roupa ele reflete a nossa vida. Quando você abre o guarda-roupa, ela vem tudo bagunçado e você começa a arrancar aquelas roupas. Tem dia que eu faço isso em casa, eu arranco tudo, começo a dobrar e colocar. Existe um senso de responsabilidade e organização dentro de mim, gritando. Existe um senso dentro de mim de organização e responsabilidade. Eu começo a olhar e falar: não, está bagunçado. Isso é porque alguma coisa já dentro de mim está me alertando. Você precisa se organizar. Não foi assim que Deus falou para Ezequias? O profeta Natan foi lá e falou assim: olha, Ezequias, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem que você vai morrer, meu amigo. Põe a tua casa em ordem, estava tudo bagunçado. Jesus, ele só opera na nossa vida, nós só conseguimos entrar no ambiente de milagre se existir organização. Como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa vida espiritual? Está organizada? Estamos tendo uma vida de oração? Estamos submetendo a autoridade divina de Cristo, ao senhorio de Cristo, naquilo que Ele manda eu e você fazer? Como está a nossa vida emocional? Está organizada? A nossa vida sentimental, como está? A nossa vida psíquica, como está? Estamos conseguindo dormir? Estamos conseguindo descansar? Estamos conseguindo colocar a cabeça no travesseiro e entender, como esse louvor nós mesmos declaramos: tudo entregarei? Como está? São coisas que nós precisamos pensar. São coisas que nós precisamos começar a colocar em prática na nossa vida. Terceira coisa, e a fundamental. Amém? Por que eu falo que é a fundamental? Porque quando nós vamos fazer um bolo de aniversário, a pastora fez aniversário ontem, né, pastor? A gente queria ter ido, comido o bolo com vocês. Não sei se teve bolo, mas com certeza deve ter feito um bolo maravilhoso. Mas a gente não foi, porque a gente teve que ficar lá com os meninos na chácara. Mas
Quando nós vamos fazer um bolo, o bolo não tem graça se não tiver uma cerejinha, né? Se não tiver um enfeite por cima do bolo. Parece um bolo sem graça, não é verdade? Se não tiver uma coberturinha de chocolate, não é? E o interessante é que, para essas regras funcionarem, nós conseguimos entrar no ambiente de milagre. Sem isso, essas outras duas coisas não adianta a gente fazer. Que está aí no versículo 15. Versículo 11, perdão. Que diz assim: E assim Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre o povo. Depois disso fez o mesmo com os peixes. E todo mundo comeu até ficar satisfeito. Terceira coisa fundamental para que eu e você possamos entrar no ambiente do milagre, vivermos o impossível, é sermos gratos a Deus. Jesus catou aquilo que era insignificante a muitos. Porque quando Felipe não sabia o que responder para Cristo, tamanha multidão, chega André e fala: Jesus, o que eu tenho, o que nós temos aqui é um moço que tem 5 pães e 2 peixinhos. Apenas isso. Mas o que é isso, tamanha essa grande multidão aqui? Isso não é nada comparado a essa multidão. Mas saiba de uma coisa, irmãos. Tudo que é pequeno para você na mão de Cristo, cara, Ele multiplica. É abençoado. Se torna grande na mão de Cristo. Não tem como algo ser tão maravilhoso do que nós aprendemos a colocar aquilo que nós não conseguimos resolver, as coisas que são impossíveis aos nossos olhos, na mão daquele que pode resolver todas as coisas. E eu entendo e compreendo uma coisa, que a peça fundamental para eu entrar no ambiente de milagre é ser grato por tudo aquilo que eu tenho, por tudo aquilo que eu estou vivendo, por todas as dificuldades, todos os problemas, as tempestades, as turbulências, porque se eu não for grato nisso, como eu vou ser grato quando Deus abrir os céus sobre a minha vida? Como eu não vou ser grato no pouco, para que eu possa viver o muito? Porque Ele fala isso: seja fiel no pouco, pois no muito te colocarei. E se eu não aprender a ser fiel naquilo que eu estou vivendo hoje, no pouco que eu tenho nas minhas mãos, jamais eu vou viver o extraordinário de Deus, jamais eu vou desfrutar de uma vida de milagres, vivendo aquilo que aos meus olhos era impossível, mas agora em Cristo está sendo possível. É 3 coisas fundamentais. É entender que Jesus sabe o que está fazendo. É nos organizar para esperarmos o ambiente de milagre. E sermos gratos no momento que estamos vivendo. Jesus olhou a multidão. E aquilo que ele tinha nas mãos, que era tão pouco, ele levantou os céus e agradeceu. Cara, aquilo, coisa louca. Eu quero que você pense comigo. Imagina um pedaço de pão. Jesus cortava um pedaço do pão, colocava no cesto. Eu penso assim, a minha conjectura. Amém? Cada um tem a sua. Mas eu penso que Jesus cortava um pedaço de pão, jogava no cesto dos discípulos, nascia pão de novo. Jesus cortava, jogava, nascia pão. Jesus cortava, nascia pão. Jesus ia cortando, ia nascendo pão na mão dele. Porque na mão de Jesus, tudo que é pouco se tornará grande. Aleluia. Tudo que é impossível em Cristo vai ser possível. Porque para Cristo nada é impossível. E aqui eu quero entrar na mensagem. Só a introdução. Amém. Mas você rápido, tá bom? Na aplicação pessoal para as nossas vidas. Irmãos, eu quero que você reflita comigo nesse momento. O que era pequeno, o que era pouco, o que aos olhos de muito era impossível e insignificante de ser usado para realizar milagres, foi possível na mão de Cristo. 5 pães e 2 peixes. Se eu falar isso hoje, se Jesus estivesse hoje no meio de muitos aqui, falasse que aconteceu isso, muitos não acreditariam. Porque a fé, ela é algo que vai quebrando paradigmas, ela quebra tabu, ela vai além da nossa expectativa humana de pensar. Se nós vivermos uma vida natural, irmãos, nós não vamos viver o sobrenatural. Para viver sobrenatural, para ver coisas acontecendo, nós precisamos sair, sabe, daquela regrinha de ser humano, sabe? Nós precisamos entrar num ambiente de fé, de milagre. Amém? Se a gente não entrar nisso, não começar a praticar essa fé, e fechar os olhos naturais e abrir o espiritual e meter a mão na massa e ir para cima e trabalhar mesmo crendo que Deus está no controle, as coisas não vão fluir.
Nós precisamos entender isso. Pensa comigo, irmão. Jesus pegou o que era impossível, se transformou e fez transformar em possível. E agora o mistério. Jesus catou aqueles cestos e foi enchendo aqueles cestos. 12 cestos, um para cada discípulo. Aí Jesus fala, agora alimenta a multidão. Os discípulos alimentaram toda a multidão. E quando eles acabaram de alimentar a multidão, o que tinha no cesto? Cesto cheio. Olha que coisa louca. As multidões ali iam pegando o pão. E quando eles pegavam, parecia que nascia outro pão, um pedaço de pão ali de novo. Ia pegando e ia nascendo, ia pegando e ia nascendo. Os discípulos olhando e falaram, meu Deus, não acaba pão aqui. Eles foram doando, foram abençoando. Quando eles viram que todo mundo estava com a barriga cheia, eles olharam, cada cesto cheio novamente. Um para cada discípulo, um para cada apóstolo, que deu para alimentá-los e ainda a família deles. Olha o que eu entendo e eu aprendo com isso. Quando eu entrego aquilo que é impossível aos meus olhos na mão daquele que pode fazer possível, ele me devolve novamente aquilo que eu entreguei, mas não de forma abençoada, e sim abençoadora. Amém. O que é melhor, ser abençoado ou ser abençoador? Eu quero ser abençoador. Eu não quero ser só abençoado. Porque foi o que o pastor falou. Quando você está em Deus, a bênção corre atrás de você. Você pode ficar parado, a bênção vai vir. Então eu quero ser abençoador. Eu quero ter para dar e não para pegar emprestado. Eu quero abençoar. Amém, Jesus. É isso que nós precisamos entender, que a igreja muitas vezes está mendigando coisas dentro do templo. Vai lá, Deus, eu preciso de um carro, eu preciso disso, daquilo, então dá isso. Não é assim que funciona. Você não precisa correr atrás de bênção nenhuma, ela vai vir atrás de você. Você tem que correr em favor de viver uma vida com base bíblica, direcionada por ela, e entender que Deus te chamou não para ser abençoado, e sim para ser abençoador. Jesus fez o quê? Devolveu para os discípulos de maneira abençoadora, para eles abençoarem em primeiro lugar. Olha o mistério, quando eles acabaram de abençoar a multidão, pastor, eles voltaram abençoados. O cesto estava cheio, porque eles não se preocuparam em primeiro lugar com eles se preocuparam com o povo, com a multidão. E quando você se preocupa com os outros e esquece de se preocupar com você, existe alguém que se levanta no trono e começa a cuidar de você. Verdade, Deus. Quando você começa a cuidar de pessoas, a se envolver com pessoas, a amá-las, a lutar para que elas vivam bem, satisfeitas e realizadas, você acha que Deus vai deixar de cuidar de você? Jamais. É a Bíblia que fala que eles abençoaram a multidão. Quando eles voltaram, cada um voltou com o cesto cheio para levar para casa, para os vizinhos. Não é assim? É verdade, Deus. Jesus um dia não fez um milagre da pesca, falou, olha, joga a rede novamente. Pedro tinha pescado a noite inteira com os discípulos e não tinha pescado nada. Quando Pedro puxou a rede, quase o barco foi a pique. Tamanha pesca. Teve que chamar os amigos, companheiros de trabalho para dividir a bênção. Quando você é guiado por essa palavra, você pode ter certeza que a nossa vida é de maneira diferente. Amém. Amém? Jesus. Um dia eu estava orando, para eu finalizar, e falando com Deus a respeito desse projeto que nós abrimos. E Deus falou, entrega na minha mão aquilo que é impossível. Porque quando você entregar, eu vou te devolver de maneira abençoadora. Aí naquela hora eu parei a oração, falei, como assim abençoadora? E veio uma pergunta na minha consciência, não ouvi vozes não, tá, irmãos? Veio uma pergunta dentro de mim. O que você prefere, ser abençoado ou ser abençoador? Eu falei, eu prefiro ser abençoador, Senhor. Foi isso que os discípulos foram. Porque passou pela minha mão. Passando pela minha mão, eu devolvo para eles, agora de maneira extraordinária, que eles podem abençoar e também podem ser abençoados. Amém. Então, eu entendo isso hoje. Tudo que é pequeno aos meus olhos, tudo que é impossível aos meus olhos, em Cristo, vai se tornar possível, vai se tornar grande, vai se tornar extraordinário, vai se tornar milagroso e miraculoso. E Deus vai ser glorificado por meio da minha vida e das minhas ações. Porque eu não me preocupo em primeiro lugar comigo, eu me preocupo com os outros, eu abençoando os outros, eu sei que eu vou ser abençoado. Então
abençoar. Amém. Para que eu possa depois ser abençoado. Aleluia, Jesus. Glória Amém? Amém. Glória a Deus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que é impossível aos teus olhos? Hã? O que para você, fala, olha, só Jesus na causa. Para mim não tem como, eu não consigo. O que é impossível para você? O que para você, você olha e fala, Jesus, está na minha mão aqui, mas não dá, é só 5 pães e 2 peixinhos. É tão pouquinho, como que eu vou conseguir fazer isso se tornar grande? O Espírito de Deus nos trouxe aqui hoje para dizer para você, se você entregar isso que aos seus olhos é impossível nas mãos do Senhor, Ele vai te devolver. Mas não vai ser em primeiro lugar para você. Glória a Deus. Não vai ser em primeiro lugar para você, vai ser para os outros. Pastor, eu estou com uma causa impossível, meu marido. Entrega para Jesus. E Jesus vai te devolver. Aleluia. Não para você em primeiro lugar, mas para Ele fazer a obra. Vai vir transformado. Vai vir de maneira milagrosa. E você vai ver a obra sendo feita. E depois Ele vai ser para você. Aleluia, Jesus. Eu estou com problema com meu filho, com meu neto, com meu genro. Não sei. Entrega nas mãos de Cristo aquilo que é possível para você. Ele vai devolver, mas não em primeiro lugar para você, mas para realizar a obra e ser glorificado o nome dele. Depois que o nome dele for glorificado e exaltado, aí volta para você também glorificar e ser entendido de ser grato. Glória a Deus. Você entender que você precisa ser grato. Vai voltar novamente para você, não em primeiro lugar para você, mas para que o nome dele possa ser glorificado. Depois você vai também desfrutar desse milagre. Não para você se orgulhar, se inchar de soberba e orgulho, mas para você reconhecer que foi ele, foi por meio dele. Porque a palavra de Deus fala, porque tudo é dele, é por meio dele e é para ele todas as coisas. Nos coloca de pé nessa noite, amém? Glória a Deus. O que é impossível, Senhor? Eu tenho coisas que aos meus olhos é impossível. Eu tenho coisas que só Jesus para fazer, porque eu não consigo. É muito pouco que eu tenho na mão. E para eu usar esse pouco para fazer o muito que eu quero fazer, eu não vou conseguir. Então, qual é a opção? E a melhor de todas é pôr na mão de Jesus. Eu tenho sim 5 pães e 2 peixinhos aqui na minha mão. E é muito pouco. Aleluia, Jesus. Muito pequeno. Glória a Deus. Mas eu sei quem pode transformar esse pouco em grandes coisas. Amém. Amém. Esse alguém é Jesus. Glória a Deus. Para minha vida não tinha solução, amém? Amém. Mas quando a minha mãe entregou a minha vida para Cristo e confiou, Cristo veio trabalhando. Ele está trabalhando. Está trabalhando, Ele vai continuar trabalhando. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele vai continuar trabalhando. Você precisa entregar hoje. Aleluia. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você entregue algo que você está segurando nas tuas mãos. Não adianta você ficar com esses 5 pães e 2 peixinhos nas suas mãos, que vai acabar estragando e mofando. Você não vai conseguir fazer muito com esse pouco. Mas se você pôr na mão de quem faz milagre, de quem realiza o impossível, vai fluir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode hoje entregar? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou entregar hoje. Aleluia. Vamos orar? Amém. Aleluia. Pai das luzes, nós te bendizemos e te glorificamos nessa noite. Sim, Senhor. Por causa da tua palavra, Senhor. Foi por causa dela que Pedro novamente pescou e a pesca foi milagrosa. Foi por causa da tua palavra que Abraão saiu da tua terra e da tua parentela para a terra que o Senhor mostrou. Aleluia. Foi por causa da tua palavra que Jonas foi pregar em Nínive. Foi por causa da tua palavra que o Senhor mesmo, Jesus, foi para o deserto. Foi por causa da tua palavra que nós estamos aqui. Foi por causa da tua palavra que aqueles discípulos foram abençoadores e depois desfrutaram da bênção. E é por causa da tua palavra nessa noite que nós queremos entregar aquilo que é tão pouco para nós, aquilo que não vai fazer muita coisa se ficar nas nossas mãos, aquilo que não vai fluir por meio de nós. Nós entregamos nas mãos daquele que pode fazer
nas tuas mãos, Jesus. Entregamos às suas mãos esses 5 pães, esses 2 peixinhos, aquilo que é impossível para nós. Nós entregamos para o Senhor, porque nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti e nós cremos em Ti. Não há outro Deus além de Ti que manifesta o Teu Espírito no meio da Tua igreja, como o Senhor. Oh Deus, recebe a nossa vida nas Tuas mãos, as nossas causas, Senhor. São causas impossíveis para nós, mas para o Senhor pode ser possível nessa noite. Ah, Deus, um dia o Senhor chamou Ezequiel e mostrou um vale de ossos secos e perguntou para ele se poderia reviver. Ezequiel sabia que ele não poderia, mas o Senhor sabia que em Ti poderia todas as coisas. E o Senhor deu uma ordem para ele liberar a palavra profética, e carnes viram sobre aqueles ossos, e aqueles ossos se tornaram seres viventes. E nós cremos na Tua palavra, nós profetizamos a Tua palavra, porque ela dá vida, ela transforma, ela liberta, ela regenera, ela salva, ela adota as criaturas para serem filhos do Deus vivo. O Espírito Santo, nós cremos, nós estamos aqui, Senhor, num ambiente de milagres. Oh Deus, esse é o ambiente certo para que Tu possas curar, para que Tu possas trabalhar, Senhor. Então faça a Tua vontade se cumprir no nosso meio nessa noite. Realiza o Teu plano, o Teu propósito, Senhor. Eis-nos aqui para vivermos os Teus planos e as Tuas promessas. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Aplauda o Senhor. Confio
preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Diga, não há outro igual, continue profetizando. Não há outro igual a ti. Jesus.